Ora então, está tudo bem? Muito boa tarde a todos. Vamos começar este nosso webinar desta semana. Então, a semana passada já vimos então de que forma é que iríamos organizar estes nossos webinars, as atividades que vamos fazer. Deixem-me só mudar aqui isto. Ok. Já sabem que somos a Areal Editores, somos o vosso parceiro na educação, quer na parte editorial dos manuais escolares, na sua versão em papel, na sua versão digital, que pode ser acedida através da escola virtual, mas também na parte do material didático e equipamentos interativos, robótica educativa também. Trabalhamos com várias marcas, sendo que estamos a trabalhar hoje com a Arduino Education. Hoje, o que vamos fazer? Vamos fazer do nosso Student Kit, que vocês têm convosco. Vamos fazer as atividades 0, 1 e 2, porque estão interligadas dentro do mesmo tema, que tem a ver com a questão... Primeiro vamos abordar a questão da segurança eletrónica e depois vamos trabalhar circuitos e multímetros. Isto esta semana. Próximos webinars, como eu estava a dizer, vamos fazer o semáforo na próxima semana. Depois vamos fazer umas luzes para a nossa árvore de Natal. Depois vamos fazer um robô desportivo, que também é muito interessante, um limpa-para-brisas. Vamos também, na penúltima sessão, aprender a fazer um teclado, uma espécie de um teclado musical, com 8 notas, usando o piezo. E na última vamos fazer uma estufa. Vamos trabalhar aqui uma questão de uma estufa. Agradeço a todos vocês, a vossa presença, espalhados aí por este nosso país fora, incluindo Madeira também. Já sabem que para qualquer questão, qualquer dúvida, ao longo da semana têm o meu contacto telefónico, têm o meu e-mail. Já sabem também qualquer dúvida, qualquer questão em relação a orçamentos, encomendas, têm aqui os contactos também à vossa disposição. Recordar apenas que nos próximos tempos este conjunto que estamos aqui a trabalhar está com preços promocionais, quer na aquisição de uma única unidade, quer na aquisição de 12 unidades, que dá para trabalhar meia turma. Se trabalharem 2 a 2, dá para trabalhar uma turma inteira, ou então 24 unidades, sendo que quanto maior for a quantidade, mais barato e mais baixo é o preço. Eu tinha-vos dito a semana passada que iríamos ter uma participação especial hoje. Então, hoje vamos ter aqui connosco uma especialista na área, já me está aqui a bater, a dizer que para não chamar de especialista, mas é na área de Arduino que nos vai ajudar hoje. Ela é a professora Isabel Fernandes, é licenciada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela FEUP. Tem um mestrado em Gestão de Biblioteca Escolar, tem 24 anos de experiência letiva, já lecionou em escolas profissionais, em cursos de instalações elétricas e também eletrotecnia e automação. Corrija-me depois se eu estiver a dizer alguma asneira. E foi aqui, dentro do âmbito dos cursos profissionais, também começou a trabalhar também com soluções de Arduino. Começando aqui na plataforma do Student Kit, para não alongar mais. Portanto, vocês têm sempre uma introdução, onde eles prevêem o tempo para a nossa aula. Isto pode ser colocado em sala de aula, de acordo com os programas. Pode ser usado, que eu acho que é uma mais-valia deste kit, na articulação, a tão chamada e tão falada articulação curricular, porque efetivamente nós articulamos diferentes áreas do saber, nomeadamente das STEAM, ou STEM, conforme se quiserem colocar a arte ou não na sigla, e realmente podemos, de uma forma transversal, inclusive trabalhar a literacia da leitura, porque se eles não entenderem aquilo que leem, não vão conseguir efetivamente chegar ao fim do que é proposto em cada atividade. Começando aqui, portanto, começamos, há sempre uma introdução. Aqui, o que é o Arduino? Portanto, é uma plataforma de código aberto da hardware, onde também podemos, conforme a idade dos miúdos,
por exemplo, se estivermos a falar para um secundário, é claro que eles já sabem o que é os microcontroladores, como é que funcionam os microcontroladores, já têm todo o conhecimento dos semicondutores, vocês já podem entrar um bocadinho mais na parte dos semicondutores, dos transistores, etc, etc. Mas numa fase inicial, e neste começar, é mesmo transmitir o que é Arduino. Aqui tem toda a explicação, eu não vou estar a ler, porque isto depois é para consultar. É importante que os alunos, vocês permitam que eles próprios sigam e se orientem na plataforma, é muito importante, mais do que estar a ler ou dizer aquilo que já é tentar que eles sejam, eles próprios orientem a sua condução pela plataforma e pela aula em questão que vocês estiverem a dar, ou a lição que vocês terem a dar. Portanto, passa aqui do Arduino, fala sempre no destaque da invenção, ou seja, há sempre uma contextualização que eu acho fantástico também, na forma como a plataforma está feita. Esta contextualização é a tal articulação que vocês podem fazer com as outras áreas do saber, e isto é muito importante, porque aqui largamos um bocadinho do currículo, daquilo que temos que efetivamente temos que dar, e passamos mais a uma lógica de aprendizagem, que é esse o objetivo, é trabalhar as aprendizagens de forma articulada com os nossos alunos. Portanto, tem sempre aqui uma contextualização, neste caso fala do computador, fala do primeiro computador, contextualiza no tempo e no espaço. Quem dá o modelo von Neumann pode falar aqui e introduzir o modelo von Neumann, damos muito nas redes de computadores, já sabemos, os alunos normalmente não gostam, porque é extremamente teórico, portanto, falar no von Neumann eles até podem fazer, eles sabem qual é o modelo, mas se calhar não dão muita atenção a isso. Podemos aqui intercalar as RAMs e as ROMs em termos das memórias, quem dá TIC, por exemplo. Adiante. Fala aqui no engenheiro do Texas, que foi quem criou o primeiro microcontrolador. E o conteúdo do kit. Aqui é realmente o nosso Arduino Uno. Reparem que a Arduino tem vários tipos de Arduinos. Neste caso, o kit vem com o Arduino Uno, que normalmente é o mais, não é vulgar, mas é o mais utilizado, e dentro daquilo que nós necessitamos de fazer, é o que nos dá, se calhar, mais possibilidades de construir diferentes circuitos eletrónicos. Portanto, é o Arduino Uno R3. Portanto, eu quando comecei a trabalhar com o Arduino, portanto, quando estive na faculdade, nunca falei de Arduino, claro que falei de microcontrolador, de eletrónica de potência, etc, etc, mas nunca trabalhei com o Arduino, especificamente. Portanto, não era o Arduino Uno R3, ainda era só o Arduino Uno, portanto não havia esta versão R3, porque eles melhoraram. Portanto, ele vai explicando aquilo que nós vamos utilizando. O conector da pilha, a breadboard ou placa de ensaio. Isto aqui é importante, esta primeira lição é importante que vocês consigam transmitir aos alunos como é que está e como é que é construída uma placa de ensaio. Portanto, mais cá abaixo aqui fala dos condensadores, que têm polaridade. Os condensadores elétricos têm polaridade, neste caso é um condensador eletrolítico. Aqui que são os jumpers, são os fios de ligação. Já vamos ver aqui mais à frente. Uma coisa que é fantástica aqui também, porque a plataforma assim permite, porque está tudo muito claro, é o facto de nós podermos, inclusive, trabalharmos também a parte matemática, porque os miúdos, quando vão fazer o código de cores das resistências, eles têm os múltiplos e os submúltiplos, eles podem fazer as reduções das unidades do sistema internacional e podem andar para a frente e para trás, ou seja, vocês já estão a articular também com a matemática.
é realmente um kit fantástico para conseguirmos fazer isto com os nossos alunos. Os LEDs, que é o que vem, o piezo, chamado o besouro piezoelétrico, vocês depois vão fazer aqui, porque há uma atividade aqui com o som, eu creio que o Paulo até referiu isto no início. Tem depois o fototransistor, que ele emite luz de acordo com a corrente que passa na sua base. O potenciómetro, que é uma resistência variável, conforme nós vamos rodando. O potenciómetro vem sem o pino aplicado. Vocês depois aplicam e, conforme vão rodando, vão alterando a resistência, por isso é que se diz que é uma resistência variável. Os fios, normalmente, que nós usamos para a alimentação, o preto e o vermelho, o preto normalmente sempre usado para o ground e o vermelho sempre para o terminal positivo. Fio de alimentação, os botões de pressão, as resistências, onde vocês podem trabalhar os códigos de cor. Eles gostam muito de fazer isto, podem fazer vários exercícios. Por exemplo, as resistências. Tenho que ser sincera, este kit, vocês, se realmente trabalharem com muita frequência e se fizerem disto uma prática das vossas aulas, é normal. Vocês vão ter que adquirir mais resistências, porque têm poucas resistências. Porquê? Porque eles acabam por partir os perninhos, às vezes porque dobram e aquilo é metal e acaba por partir. Portanto, temos aqui as resistências, temos o servomotor, portanto, que é servomotor porque ele roda até 180 graus, enquanto com o motor normal ele roda 360. Temos aqui o cabo USB da alimentação da nossa placa. E temos a placa de projeto que vocês já montaram, portanto eu não me vou alongar aqui, até porque vocês vão reparar que eu falo muito. E se eu começo a falar, depois é uma chatice para parar e perco o fio à meada. Aqui vocês, portanto, eu deduzo que todos vocês já têm aqui a placa montada com o Arduino e a placa de ensaio ao lado. Aqui temos a placa da Arduino, onde vocês podem verificar, conforme podem olhar para a vossa placa em simultâneo, e neste caso os alunos também o verão, vocês têm os LEDs TRX e RX, que é o que indica que a placa Arduino está ligada ou não, ou seja, quando os LEDs cintilam é sinal que ela está ligada, identifica-se como LEDs TX e RX. Temos aqui um botãozinho, que é o botão A, que faz a reposição da placa, ou seja, a reposição da placa faz o reset, né, a qualquer programa que vocês já tenham inserido. Temos os pinos digitais que estão identificados aqui no nosso circuito com o C, e vocês podem também olhar para a vossa placa, se tiverem à vossa frente, e conseguem ver. Então, é a parte onde tem desde o terminal 13 até o 0. Temos o LED de energia, que é o D, que é aquele LED verde, que é quando ele está conectado. O microcontrolador, que é a parte principal. Aqui vocês têm que ter atenção, para os alunos não andarem a mexer no microcontrolador, porque às vezes podem estragar. E o microcontrolador ele está colocado sobre está colocado sobre uma base, não é? Onde os pinos entram. E nós sabemos que os nossos alunos são muito curiosos e eles, no instante, tiram aquilo do sítio. E tem que ter cuidado porque, efetivamente, os pinos podem partir e é um microcontrolador que vai à vida. E sem o microcontrolador, a placa da Arduino no seu todo não funciona, porque ele é o cérebro da nossa placa. Os pinos da terra, já sabem que a alimentação é a alimentação digital, 5 volts, pode ser alimentado pelo computador, a porta USB e o conector de alimentação. Temos o conector de alimentação, é este terminal preto que vocês veem, e a porta USB também, onde vocês vão colocar o cabo para depois ligar ao computador. A configuração do software foi o que vocês baixaram do Arduino Software, que já fizeram isso com o Paulo, creio que na sessão da apresentação.
Portanto, vocês têm para as 3 versões do sistema operativo, se quiserem para o Windows, para o Mac ou para Linux. Primeiro programa, e é isto que nós vamos fazer agora, que é o Blink, ok? Então, aqui no nosso primeiro programa, ele explica mais ou menos, atenção que esta versão já não é... esta versão, estes botões não são os que aparecem já na nossa versão, porque já é uma versão atualizada, esta ainda está com a anterior, mas está lá no menu, Save As, tudo o que está aqui está no menu. E vocês têm aqui as letras da localização, o guardar o sketch é guardar o rascunho que nós fizemos. Temos os números de linha, por exemplo, quem está a dar programação é muito interessante porque podemos falar o que é um loop, o que é o setup do programa, podemos iniciar estes pequenos conceitos no pensamento computacional, até em níveis de ensino mais básicos, neste caso se falo mais básicos, eu diria que, por exemplo, o 4º ano do primeiro ciclo, este do Blink, eles já estão capazes de fazer e eles gostam muito. Mas ir introduzindo aos poucos no 2º ciclo, sim, já conseguem fazer algumas coisas, à exceção da última atividade que é a estufa, porque depois aqui o limite é, sem dúvida, as potencialidades do Arduino, mas há imensos projetos, tal como o Scratch. Existem imensos projetos em comunidades de prática em que nós podemos adaptar e podemos trabalhar com os nossos alunos até a nível da linguagem de programação. Portanto, temos aqui, vamos fazer o nosso primeiro programazinho. Portanto, vocês têm aqui o PinMod, portanto, tem o Void Setup e o Void Loop. Eu creio que vocês todos já sabem, portanto, o loop é onde o programa vai efetivamente correr, né? Continuamente, até nós terminarmos. E depois no Void Setup, onde nós temos que atribuir as nossas variáveis que vamos trabalhar. Portanto, antes de começar, eles explicam tudo, ou seja, o professor aqui é realmente um orientador. Portanto, antes de começar, se utilizar a IDE para carregar Sketch, a IDE é a nossa placa, portanto, para a placa, é o nosso software, desculpem, para a placa, que tipo de placa de Arduino estás a usar, porque vocês já vão ver, se é que já não viram, vocês podem estar e... Então, o programa. Eu tinha aberto aqui a. Ok. Vão ao arquivo, vão a exemplos, vão aos básicos e vamos ao Blink, que é o exemplo que está. Isabel, quando abre uma janela nova, podemos fechar a anterior, certo? Sim, mas neste caso ninguém fica com. Não faz confusão, porque era só para repetir, para não estar a abrir. Está aqui um colega que pergunta qual é o código para aceder à lição. Vocês acedem à lição automaticamente, portanto, vocês acedem à plataforma Student Kit a partir do momento que fazem a validação do código de ativação. Vimos isso a semana passada. Os professores acedem ao site studentkit.arduino.cc. Já fizeram a semana passada o registro com aquele código que aparece. Já instalaram aí o software. E agora vamos ter de abrir este software, que é o IDE, e ligar a nossa placa através do cabo USB que vem dentro do conjunto. E a partir do momento que ligamos o software e ligamos aqui a nossa placa, a luz verde com uma LED verde. Da indicação que está a ser alimentado. E o TRX, o LEDzinho tal que é o Blink que nós queremos que pescar, está a pescar por defeito com a programação que já está atribuída aqui. Reparem, vocês têm que dizer aos alunos, portanto, o que é, eles já sabem o que é que quer dizer esta parte do Void Setup. E neste momento eles sabem que toda a alteração que vão fazer aqui no LED, que é o Blink, ele vai fazer, que é para pescar,
vai estar aqui no void loop, que é onde vai haver o ciclo do nosso programa. Portanto, normalmente, o que é interessante aqui é começar a introduzir alguns conceitos. Mas vocês sabem o que quer dizer delay? Se forem alunos de segundo ciclo, também já sabem. Terceiro sabem de certeza absoluta. Sabe o que quer dizer delay? Então, o delay o que é? E começam. Portanto, aqui diz, o estado está high ou low. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, se forem alunos secundários, já sabem a lógica e binária do que é o 1, do que é o 0, o que é que isso corresponde em termos digitais. Eles já sabem que está high é ligar, low é desligar, é o estado que corresponde ao 1 e ao 0. Podemos introduzir aqui outros conceitos, inclusive de sistemas digitais. Portanto, o delay é deixá-los, olha, então ele está a pescar continuamente. Como é que será que nós vamos atrasar, ou vamos pô-lo a pescar diferente, ou imaginem que eu quero colocá-lo mais tempo sem pescar do que desligado, ou melhor, mais tempo ligado do que desligado. O que é que vocês têm que fazer aqui no programa? Então, eles automaticamente, por norma, eles já sabem que têm que vir aqui ao delay e que têm que alterar estes valores. Então, imaginem, vocês coloquem, eu não sei se estão todos a acompanhar, está aqui um colega a dizer que está sem som. Deixe-me só ver aqui. Vocês estão todos a ouvir? Sim, estamos. Sim, estamos. Estava aqui um colega a dizer que estava sem som. Qualquer coisa coloquem no chat, está bem? Que eu vou olhando. Portanto, alterem aqui, imaginem, vamos pôr 3000 para o estado high, ou seja, vai estar 3 segundos ligado, e vai desligar um segundo e vai ligar durante 3 segundos, continuamente, porque ele vai fazer o loop, é o ciclo. Vocês carregam, como é que vocês fazem? Enviam para aqui diz, enviar, quando vocês passam o rato diz enviar usando o programador. Ele vai compilar o sketch e vai enviar para a nossa placa. E reparem, aqui vou ter que mudar a câmera. Já mudou? Para a nossa plaquinha? Não, ainda está no IDE. Sim, Ok, com o seu rato. Todos conseguiram mandar o programa e enviar para a placa do programador. Ora, então, Isabel, para ver se eu percebi, e fazendo aqui um jeito de recapitulação, abrimos a plataforma do IDE, vamos aqui onde diz arquivo, vamos buscar um programa de exemplo que já existe, que já está feito. Neste caso, vamos seguir o que eles propõem na plataforma, vamos aos básicos. E vamos fazer esta primeira atividade, que é a atividade básica, que está dentro do 01, que é a atividade do Blink, cujo objetivo é colocar a piscar este LED laranja que aqui está, que nós vemos na nossa placa. A partir do momento que carregamos aqui no Blink, o programa abre uma nova página, podemos fechar a anterior se quisermos, e depois de abrir a nova página, como é que passamos o programa para a placa? Vamos aqui a esta setinha aqui, esta do verificar? Sim, se tiver erro, à partida não tem erro. Porquê? Porque nós só alteramos o tempo do delay, portanto, e o programa está feito por defeito pela própria... Pela própria Arduino já não vem com erro. Podemos verificar, mas se tivesse algum erro aqui no código... Ele dá a indicação em baixo. Ok. Sendo assim, para passar a programação para a placa, é aqui nesta seta para a direita, enviar usando o programador. Exatamente. Ele faz a compilação, compila o código e manda para... E a nossa placa já está com o LED a piscar. Sim. E podemos então, pelo que percebi, alterar estes valores e agora ficar mais depressa ou mais devagar, não é? Exatamente. Agora, reparem, eu não sei se estão a ver a placa. Então, pronto. Então, vocês estão a ver a placa. Reparem que ele está a pescar segundo a segundo, ou seja, ele está ligado 1 segundo e desliga durante 1 segundo, continuamente.
E é isto que a primeira atividade vocês vão colocar os alunos a pensar e vão colocando desafios. Agora eu quero que ele esteja só ligado, mas para eles visualizarem melhor, ligar durante 3 segundos e desligar durante 1 segundo. Claro, qualquer alteração que vocês façam no código, vocês têm que voltar a enviar para o programador. Clicam na setinha e ele faz a compilação e diz que o envio está concluído. Se vocês agora observarem aqui a placa, verificam que efetivamente o LED está ligado durante 3 segundos e apenas está num estado low durante 1 segundo. Toda a gente conseguiu verificar o blink? Eu não sei se conseguem ver a nossa placa por causa da luz, mas conseguem ver a vossa aqui o blink a piscar. Faz um bocadinho de... assim é melhor. Menos luz. Repare, ele está ligado 3 segundos e desliga 1 segundo. Isto podem introduzir e introduzem logo o conceito dos atrasos, do tempo, da temporização. E ele está em loop. Aqui ele vai definir a nossa variável e o que é que e vai ser a nossa saída, ou seja, a nossa programação diz respeito a este pinmote. Está bem? Eu creio que não há dúvidas. Podemos continuar na... Podemos, não podemos? Todos vocês conseguiram pôr o blink a piscar? Podem fazer aí um sinal de ok, ou então ligar os microfones a dizer se conseguiram, ou então podem ligar as vossas câmaras e mostrar as vossas placas com o blink a piscar. Sim, podem colocar ou a câmara. Exatamente, carregar no ok. Desculpem se eu estou a falar muito rápido, mas eu sei que vocês têm, portanto, a webinar foi prevista para 45 minutos, não é? Uma hora. Sim. E estão a conseguir. então, isto está feito. Depois tem o livro de registro, onde podemos registar as notas da avaliação. Podem transferir a rúbrica de classificação da lição. Da lição 5 à lição 10 são projetos em aberto, ou seja, são projetos em que os próprios alunos podem já pesquisar e ir testando com a sua placa Arduino variações em termos de código. Não é importante, é importante eles terem o conceito do que é uma linguagem pseudocódigo, o que é um algoritmo. Isso é muito importante, mas eles naturalmente, com os blocos que já existem, vocês podem ir praticando as diferentes atividades com os blocos que já existem pré-programados, fazendo alterações que eles rapidamente entram na programação a este nível. Depois tem a questão que devemos sempre falar, a questão da segurança elétrica. Uma coisa que eu, por experiência própria, aconselho é que não permitam que os alunos façam, por exemplo, isto, mas eu vou ter que fazer que eu estou com a garganta seca. Não permitam que eles tenham água nas bancadas de trabalho ou nas mesas de trabalho, está bem? Porque o que é que acontece? É claro que nós estamos a trabalhar com uma voltagem mínima de 5 volts, não é por aí, não. Mas a verdade é que se cai na placa, estraga. E lá se vai uma placa de Arduino. Portanto, falam disto, novamente mais uma contextualização das zonas do corpo, como é que é o choque elétrico, e está a primeira lição começar feita. Vamos à segunda lição. Quando vocês iniciam uma lição, há uma coisa muito interessante que isto aqui tem, que é, ele faz normalmente os objetivos, o que é que nós pretendemos que eles aprendam. Neste caso, são os princípios básicos de eletricidade, dá sempre um vocabulário. Aqui já vai entrar o conceito que é o ano do cátodo. Porquê? Porque vamos trabalhar com LED. O ánodo é um dos terminais do nosso LED e é o terminal maiorzinho, tá bem? E depois tem o cátodo, portanto, um atribuído ao perno, não sei se vocês estão a ver, ok.
temos aqui o ânodo e o nosso cátodo. O ânodo é o terminal positivo e o cátodo é o terminal negativo. Aqui vocês podem, dependendo do nível de ensino do aluno, vocês podem falar dos díodos, porque o LED não deixa de ser um díodo. O díodo é um componente eletrónico que só conduz numa única direção. Inclusive, podem mostrar, aqui para a frente vai ter o esquema, podem mostrar o símbolo, portanto, o símbolo esquemático do LED e do díodo. Normalmente, portanto, que eu não vou a lei-de-Ohm. Podem aqui trabalhar, tal como eu vos disse, com a lei-de-Ohm, vocês podem trabalhar e articular com a proporcionalidade inversa e direta da matemática. Podem, normalmente, para os meus alunos não esquecerem a lei-de-Ohm, que isto é muito simples, a equação, portanto, é V igual a I vezes R, em que I é a intensidade de corrente, R é a resistência e V é a diferença de potencial ou a voltagem, neste caso. Normalmente, uma coisa que se ensina, que é uma mnemónica, que é dizer que é a vaca que ri. Então, se nós falarmos da lei de Ohm, não, mas se calhar eu lembro-me que tinha alunos que ainda, agora já são adultos e alguns deles já são pais, que iam dizer, opá, lei de Ohm, se me disserem, mas agora se me falarem da vaca que ri, é uma forma de nós conseguirmos que eles efetivamente acabam por memorizar uma lei tão importante nos conceitos da eletricidade. O que é um protótipo, o que é uma resistência, o que é voltagem. Mais uma vez aqui a contextualização do destaque da invenção, portanto aqui fala de Franklin e fala dos raios, vocês podem falar, tem todo o contexto de história, por aqui abaixo. Eu não vou estar aqui. Aqui já fala do transistor, contrário ao díodo, tem três pernos, portanto é a base, o emissor e o coletor. Aqui também, conforme o nível de ensino, físico-química, podem falar dos semicondutores, da parte das lacunas, dos eletrões. Pronto, eu agora estou-me a rir porque quando eu digo lacunas, normalmente há os alunos riem-se porque vocês já devem ter reparado que eu tenho uma pronúncia diferente, certo? Pronto, eu não sou natural do continente, eu sou madeirense, portanto sou natural da Madeira. Estou cá há 32 anos, mas na verdade eu não renego as minhas origens, portanto vocês devem reparar em algumas palavras que está ali a base, aqui está a indicação. E lacunas era uma das palavras que os alunos riam-se porque efetivamente soava-lhes diferente. Aqui, eletricidade e circuitos, já diz quais são os componentes que nós vamos usar, vocês podem seguir por aqui, fazer dos LEDs, mas como é que se constrói um circuito? Portanto, neste caso, nós temos aqui a alimentar, vocês podem, este aqui não vou fazer, mas gostava que vocês testassem rápido. Ai, mas vocês têm a pilha fora do multímetro, não têm? Portanto, vocês têm a pilha fora do multímetro, vão fazer, por favor, rapidamente, vão conectar, tem que fechar, portanto, vocês podem fazer este circuito, que é, colocam os pernos, se quiserem, se não podemos fazer diretamente na placa de ensaio. Agora vamos aqui à placa de ensaio, se calhar é melhor porque também já não temos muito tempo para seguir isto tudo. A placa de ensaio, o breadboard, há aqui uma situação muito importante e que deve ser logo falada com os alunos. A placa de ensaio, ela está dividida em duas partes, se vocês repararem. Temos aqui de um lado uma parte e daqui do outro lado outra parte exatamente simétrica. Isto por uma questão de ordem e organização na montagem do esquema. Porquê? Quando eu iniciei, e de certeza que deve haver outros colegas que estão aqui a assistir que também já trabalharam com placas de ensaio, eu quando iniciei não havia placas de ensaio com mais desenhado, nem com menos, nem com linha azul, nem com linha vermelha. Portanto, as placas de ensaio eram-nos dito que as pistas, chama-se pistas, o que está por trás, as pistas da alimentação eram contínuas e eram na vertical, e que as pistas onde nós fazíamos as ligações, que é esta área aqui,
as pistas estão todas paralelas. Tem aqui um exemplo que, portanto, tem o ID da coluna, que é a identificação, o que é positivo. Isto não vou perder tempo, porque com os miúdos tudo bem. Na verdade, se vocês tirarem a parte autocolante da placa, que já colocaram na parte amarela, o que vocês iam encontrar aqui nesta placa de ensaio seria uma coisa deste género. Eu vou partilhar. Eles não estão a ver o PowerPoint, o PowerPoint, a imagem. Já estão, já está. Ai, desculpem, então estava aqui a falar e vocês não estavam a acompanhar. Peço desculpa. Vocês baixam até encontrar este esquema, que é o esquema como estão as pistas na nossa placa de ensaio. Isto é muito importante. Porquê? Aqui as pistas estão todas na horizontal, ou seja, quer dizer que se nós colocarmos um perno do LED no primeiro pontinho da nossa placa de ensaio, imaginem, eu vou falar aqui nas referências. Se vocês colocarem um LED no A, um perno no A e um perno no E, se vocês colocarem o LED, um perno no A e um perno no E, e depois colocarem uma resistência para fazer a cada tensão, ou a diferença de potencial, e se ligarem, o que é que vocês estão a fazer? O LED está ligado exatamente... Não é aqui, Paulo. Não. Mais para cima. Estão a ver aqui isto. Estão a ver a câmera agora. Ou seja, nós precisamos de montar um circuito igual a este. Sim, mas antes disso, eu estava aqui a explicar. Se vocês colocarem o LED na horizontal, um perno na mesma pista, o que é que vai fazer? Vocês vão fazer um curto-circuito ao LED. E isto pode acontecer com os alunos. Por isso é que é muito importante explicar... como é que está a placa de ensaio. Vocês não precisam estar sempre a explicar, porque isto só vão explicar uma vez. Eles têm que perceber como é que realmente é a placa de ensaio. Eu estava aqui. Vocês têm que explicar que estas estão todas em paralelo, portanto, as horizontais, as das extremidades que são da alimentação, as da extremidade e da alimentação, as da extremidade são para a alimentação, e estas aqui é onde vai funcionar todo o nosso esquema eletrónico. Aqui ao meio está separado, não há contacto. Bem? Portanto, não há contacto. Aqui ao meio. Vamos seguir. Aqui temos a condutância. Fala aqui novamente da lei de Ohm. A corrente, que é inversamente proporcional à resistência, e a resistência é inversamente proporcional à intensidade. Portanto, podem articular. As resistências, também podem explicar, elas são sempre identificadas por código de cores, têm umas listas, essas listas são atribuídas uma quantificação, portanto um algarismo, e depois têm sempre a última faixa, se vocês repararem, se pegarem numa resistência do vosso kit, e eu gostava que vocês tivessem, para realmente perceberem como é que é o código de cores das resistências, e que podem trabalhar e devem trabalhar isto com os alunos. Eles acham muita piada a isto. Vocês têm sempre uma última, lista, que é dourada ou prateada. Portanto, isto tem a ver com a tolerância. E ela inicia-se sempre do lado oposto. Onde tem o dourado não é, portanto, a última, o dourado é sempre a tolerância, no caso do dourado é 5%, no caso do prateado é 10%. Normalmente é quase sempre dourado. Estão a ver? Esta listinha aqui é a que nos dá a tolerância. Isto quer dizer que o valor da nossa resistência que vai ser dado por estas listas pode variar mais ou menos 5% em termos de fabricante. Aqui vocês têm os prefixos, portanto, os múltiplos e os submúltiplos da unidade da resistência, da intensidade, da voltagem, que vai aqui é mais da resistência, porque nós não trabalhamos aqui, não vamos trabalhar com megavolts, Deus me livre, nem kilovolts tampouco. E aqui temos o código de cores. Podem também fazer pequenas atividades com os miúdos com o código de cores. Então, imaginem, peguem numa resistência, sei lá, pode ser esta. Temos aqui uma resistência que é... não consigo ver.
Aqui está escuro. Esta é verde, azul e castanha. Toda a gente deve ter aí uma resistência verde, azul e castanha, com as listinhas. Ora, procurem. Vamos só rápido, só vou explicar por uma. Então, vocês têm. Então, se é verde, o verde é 5, o azul é 6, o castanho é 1, que são as 3 listas. Portanto, neste caso, aqui eu disse para vocês verem, para não ficar igual ao que está aqui, era verde, azul e castanho. Ora bem, a verde está no primeiro, seria 5, responde a 5. O azul está na segunda lista, o segundo dígito vale 6, portanto o azul é 6. Aqui na o terceiro dígito, nós temos que é castanho, portanto o castanho é 1. O terceiro dígito é sempre o multiplicador, portanto se ele é 1, nós vamos acrescentar um 0. Então, o verde, azul e castanho seria uma resistência de 560 ohms. Está bem? Neste caso, deste exemplo, está aqui, é o castanho, preto, laranja. Ora bem, o castanho, nós sabemos que o dígito é 1, nós sabemos que o preto, o dígito é 0, e a terceira lista, que é sempre o multiplicador, é o múltiplo ou submúltiplo. Então, neste caso, ela é o laranja, é 10 elevado a 4 a 3, aliás, então vai ser 10K, 10K que é 10.000 ohms, e vocês aqui podem trabalhar os múltiplos da unidade. Não vou perder mais tempo aqui. O ânodo e o cátodo já expliquei. O perno é sempre o maior do ânodo. Vamos... Aqui fala da pilha, como é que é o fluxo dos eletrões. E podem fazer esta, precisamente. Este circuitozinho, vamos fazer este circuitozinho. Só aqui uma questão. Que é para não, senão isto alonga demasiado. Neste esquema aqui, vocês podem mostrar aos alunos o que é que entendemos por um circuito fechado, por um circuito aberto, ou seja, ele está interrompido, não se fecha o circuito, não há alimentação, e um curto-circuito, quando se liga o positivo ao negativo e fazemos um curto-circuito, que é o que eles não devem fazer. Se tiverem aí, mesmo com a placa já ligada, não há problema nenhum, nós podemos usar a pilha só para fazer a alimentação, porque ela não está ligada ali, portanto, vocês podem colocar, vão construir este circuito, exatamente. Coloquem na vossa placa uma resistência, neste caso, pode ser exatamente a resistência que eu vos disse, a 560 ohms, a azul, a verde, azul, castanho. É indiferente o lado em que se Não, a resistência não tem polaridade. Ok. Sim, a resistência não tem polaridade. Eu creio que já tinha referido isso. Reparem que é muito fácil orientar a ligação, porquê? Porque vocês dizem, agora liguem a resistência, a alimentação ao positivo, ao mais positivo, e depois o outro perno no A. Porque isto é como se fosse batalha naval. Vocês dizem, podem cruzar ao A1, eles vêm aqui à furação A1 e colocam outro perno da resistência. E agora o LED, vocês vão colocar o positivo no E1 e o negativo no no F1, exatamente. E colocam o LED. E depois tem aqui um jumper que faz a ligação do J à alimentação negativa, que é o que depois vai ligar também ao negativo da pilha. Sempre começar por introduzir alguns conceitos de do vermelho está sempre associado ao perno positivo, à alimentação positiva, e o preto ao negativo, ao GND, ao ground. Portanto, vocês têm a pilha, colocam o vosso adaptador e agora vão ligar. Não interessa que a placa da Arduino esteja ligada, porque ela não está em contacto com o nosso, só está ligada ao nosso computador. Então, vocês vão colocar a pilha no mais e no menos. Reparem que
pode ser cá em baixo. Porquê? Porque é que pode ser cá em baixo? Porque estas pistas, tal como eu expliquei, elas vêm de cima a baixo. Não há qualquer problema. Portanto, colocam e vão poder mostrar aos vossos alunos que efetivamente isto depois vai acontecer, vocês nós aqui temos jumpers, é tudo muito... Temos jumpers. Já está. Já está. Vou ter que desligar a luz. Isso é melhor. Ele está pouco escarnado. Reparem, ele aqui é a alimentação só do LED. Claro que ele aqui não pisca, é só alimentar o LED. Temos aqui... Isto vai provocar uma queda de tensão, ou seja, a tensão, os 9... Porquê que vai provocar uma queda de tensão? Porque a pilha são os 5 volts. E o LED, diretamente, se eles aplicarem a pilha ao LED, possivelmente ele vai queimar. Então, o que é que nós temos necessidade de fazer? De que estes 9 volts não estejam totalmente aplicados aos pernos do LED, mas que sejam divididos entre o LED e a resistência. Está bem? Aqui podemos introduzir conceitos de diferença de potencial, de divisores de tensão e divisores de corrente também. Pronto, aqui está. Vamos agora... Agora estávamos na lição, esta vez que nós acabamos de fazer, e vamos à lição 2. Então, eu não sei se vocês estão a ver. Não. Está a ver a câmera? Ok. Então, vamos passar para a lição 2. Claro que depois vocês podiam trabalhar isto e podiam explorar ainda mais. Nós é que não temos tempo e isto é só para vos dar uma visão daquilo que se pode. Isto é muito básico, para já isto é muito básico. Mais para a frente vocês vão conseguir. O próximo que os semáforos já vão notar. Vou só trocar isto. E vou colocar aqui. Vamos então agora fazer aqui um novo esquema. É muito importante que comecem também a mostrar o esquema elétrico e não logo o esquema de ensaio, portanto, onde vocês vão colocar a forma como colocam na placa de ensaio. É importante que os alunos consigam associar e passar do esquema para a placa de ensaio. Aqui nós vamos usar uma resistência de 220 ohms, exatamente, vermelho. Ou seja, toda a gente já tem. Façam só este circuito, por favor, no instante. Reparem que aqui é o símbolo do LED. A diferença do símbolo do LED para o do diodo é que o LED tem umas setinhas a sair, quer dizer que ele é emissor de luz. E o próprio símbolo indica que ele conduz do ánodo para o cátodo, porque o cátodo é representado por este tracinho aqui na ponta deste triângulo, da setinha, como se fosse uma setinha. Então quer dizer que o fluxo de corrente é assim. Portanto, ánodo e cátodo. Então agora vão passar o esquema elétrico para a vossa placa de ensaio. Vão colocar o LED no E2 e no E4, o cátodo, o ánodo, que é o positivo, no E2, o cátodo no E4. Vão colocar a resistência, que é para fazer o tal divisor de tensão, para a tensão, a voltagem não ser aplicada na sua totalidade aos pernos do LED, e vão colocar um jumper. Este jumper está aqui, está a fazer ligação. O que é que ele está a fazer ligação? Ele vai ligar o negativo, neste caso o GND, vai ligar ao perno negativo também do LED. Porquê? Porque as pistas, este ponto aqui é exatamente este ponto aqui, que é a forma como estão
as pistas na placa de ensaio. Eu gostava de fazer mais uma, porque isto, mais uma ou duas, mas já não temos tempo, já são 7h20. Já. Vamos abordar a questão do multímetro no início da sessão da próxima semana, porque hoje já não temos tempo. Mas ao longo da próxima semana, se algum de vocês não conseguiu fazer a atividade, falam comigo e eu reúno-me com vocês para podermos ver isso, está bem? Isabel, posso-lhe agradecer imenso a sua participação. Se alguém não conseguir instalar, isto é mesmo o beabá, é mesmo o início, é muito interessante, podemos, isto bem explorado, vocês vão ver daqui para a frente, é um bocadinho mais exigente, por isso convém se calhar até dar uma vista de olhos nos esquemas, já não dá tempo para mostrar como é que se faz as medições com o multímetro, mas também não é nada de mais, e espero que vocês tenham muito sucesso e muitas felicidades para as vossas aulas e para a vossa vida em geral. Obrigada. Eu agradeço imenso à Isabel toda a ajuda que nos deu hoje. Ao longo da próxima semana, qualquer questão, qualquer dúvida, contactem-me por e-mail, por favor, e marcamos encontro então na próxima semana, à mesma hora. Muito obrigado novamente à Isabel e a vocês todos por terem estado presentes hoje. Já sabem, qualquer questão, ao longo da semana, usem os meus contactos, está bem? Sendo assim, até à próxima semana. Obrigado a todos. Obrigada, boa tarde. Até à semana, obrigada, boa tarde.